E aí, por último, vamos ler dois versículos. Vamos lá. O primeiro versículo, só os homens. Lucas 17, 16. 1, 2, 3. Tem mais um, na verdade, desse texto. Continua. E aí o segundo versículo, só as mulheres. Romanos 1, 21. 1, 2, 3. A lição que eu coloco aqui para a gente olhar para esses dois versículos, esses dois textos, pensando na gratidão, é que a gratidão é um sinal de conversão. Um sinal de conversão. Por que, Léo, você está dizendo isso? Olha para trás, no versículo 17, Lucas 17, 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. O texto aqui está falando de quem? Daqueles 10 leprosos. Lembra da história? Quantos foram curados? Jesus mesmo disse, eu não li todo o texto. 10 foram curados. Eles pediram ajuda de Jesus. Socorro, Jesus. O Senhor foi lá e abençoou. Curou os 10. Mas quantos voltaram para agradecer o Senhor? Um. E essa volta, pensa comigo aqui, a gente precisa entender o contexto. Quando Jesus curou, mandou eles ir lá mostrar ao sacerdote. Lembra disso? Por quê? Porque era o sacerdote, era o responsável pela liberação social. Então eles iam até o sacerdote dava o alvará, assinava lá, não, vocês estão liberados, pode voltar ao convívio social. Só que um deles, no meio do caminho, quando estava indo mostrar ao sacerdote, para encontrar agora a sua liberdade novamente e viver a vida social novamente, ele viu que estava curado, sabe o que ele fez? Voltou. Colocou em segundo plano a sua liberdade. Colocou em segundo plano a sua vitória. Colocou em segundo plano a sua conquista, a bênção. E voltou para o abençoador, voltou para Jesus e disse, obrigado, Senhor. Prostrou-se. E aí Jesus disse para ele, vá, a tua fé não somente te curou, a tua fé te salvou. Gratidão é um sinal de conversão. Você quer ver uma pessoa convertida? É essa pessoa que volta, que reconhece. Ele não está buscando somente a bênção. Gente, religioso, tem muita religião, muito religioso, buscando a bênção de Deus. E até aí tudo bem, não está errado eu buscar a bênção de Deus. O problema é que quando eu busco somente a bênção de Deus, e não o principal, que é a sua presença, eu posso até ser ajudado naquela situação, mas eu não sou salvo, eu não sou restaurado, eu não tenho vida eterna em Jesus. Amanhã ou depois vem um outro probleminha, e aí a pessoa vive nessa, né? Correndo daqui, correndo dali. Ixi, vai ter fulano de tal ali, eu vou atrás de uma bênção. Vai ter não sei o quê, eu vou atrás de outra bênção. E ela vive para lá, vive para cá, troca de religião, vai para uma, vai para outra, vai para lá, vai para cá. E ela não encontrou com Cristo Jesus. Quando ela vive só atrás da bênção, aí ela começa, ela faz campanha, vem todas as quintas horas, jejua. Aí conseguiu a bênção. Foi o casamento, o namoro, o trabalho, qualquer coisa. Conseguiu a bênção. Ah, eu não consigo mais ir na quinta. Ah, eu não consigo mais jejuar. Por quê? Porque já consegui minha bênção. Se fosse falar a verdade, era assim, mas não é. Ela falou, não tenho tempo. Mas um daqueles leprosos deixou a sua liberdade. Primeiro ele voltou a dizer, Senhor, o Senhor é a prioridade na minha vida. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico, isso é conversão. Depois ele teve todo o futuro que a Bíblia não relata. Aí a gente não entende isso, parece que priorizar a Deus é uma coisa sacrificial, não sacrificial, é uma coisa que faz mal a gente. Vai me fazer mal, vai me prejudicar. E a lógica não é essa. Quando eu aprendo a priorizar a Deus, as coisas vão funcionar melhor na minha caminhada. E aí o outro versículo que a gente leu, que é o texto de Romanos, que é um texto, todo esse capítulo aqui, está mostrando que Deus se revelou à humanidade.
Deus se revelou à humanidade. Aí o versículo que a gente leu diz: porque tendo conhecido a Deus. Por que eles conheceram a Deus? Porque Deus se revelou a ele. Deus tem se revelado a você, Deus tem falado contigo. Quantas vezes você já ouviu o evangelho? Quantas vezes pessoas já bateram na sua porta? Quantas vezes Deus tem te incomodado? Deus já se revelou a nós, só que, tendo conhecido a Deus, diz o texto, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Porque se ele não reconhece Deus, ele não vai render graças a Deus. Então a gratidão é um sinal de conversão. E onde há conversão, há também missão, porque convertido também é missionário. E aí você passa a servir a Deus. E aqui entra, por que a gente se reúne para Deus? Por que a gente serve, a gente faz alguma atividade? Por que a gente contribui? Tudo isso é por gratidão. Não é para eu receber nada, não é porque eu estou sendo obrigado a nada. Amém, gente? Gratidão é um sinal de conversão. Eu quero orar então com você nessa manhã.